Boa noite a todos. Boa noite. O tema, então, escolhido para a noite de hoje é um tema que eu acho que nunca ele passa despercebido, assim, pelo menos em uma fase da nossa vida, em toda a nossa vida, e que é um tema que ele vem sempre a calhar, que é o orgulho. E o orgulho e a superação à luz do Espiritismo. Então, vamos entender o que é o orgulho, o que ele faz conosco e, principalmente, como que a gente pode superar o orgulho. E hoje eu vou recorrer a esse livro, a uma história desse livro, um fato que é um relato de uma irmã que se denominou Lisbeth. E na segunda parte, o livro O Céu e o Inferno é um dos livros básicos da nossa doutrina, e na segunda parte dele a gente vai encontrar relatos de espíritos, né, em diferentes condições no mundo espiritual, né? E eles, nesses relatos, eles nos mostram de uma forma muito clara as consequências e de todas essas nossas atitudes que nós temos aqui como encarnados e como o que acontece lá depois do desencarne. E a leitura dele, ela é um convite, né, para uma reflexão, para a gente entender a nossa responsabilidade perante essa nossa existência aqui, né, e também para nos dar esperança e conhecimento sobre a nossa evolução espiritual. E já aproveitando, gostaria de dizer que nós temos disponível esse livro, se vocês quiserem adquirir ele é muito interessante. Então, a história de Lisbeth, o relato dela foi em Bordeaux, em 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth. E aí, eles fazem a seguinte pergunta: quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa de vossos sofrimentos? E ela responde: seja humilde. Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente às provas, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que eu suporto. E aí eles perguntam: se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve vos aliviar? E ela responde: não. O arrependimento é estéril quando não é a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Disso eu tenho necessidade. Aí tem um comentário. Isso é uma grande verdade. O sofrimento, por vezes, arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito mal. Porque o espírito não sofre mais. Ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à liberação imediata do espírito. Para isso, ele dispõe estudo, mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre os exemplos que citamos
encontrar-se-ão as palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos, mas mais ou menos pitorescos. O homem sério e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. E vem uma nova pergunta a ela. Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. O espírito colocou-se numa grande indecisão para responder esta pergunta e algumas das seguintes questões. Mas ela respondeu: nasci numa condição elevada. Tinha tudo que os homens consideravam como fonte de felicidade. Era rica, fui egoísta, fui coquete, fui bela, indiferente e enganadora, nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com meu poder aqueles que não se prosternavam bastante diante de mim, e esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés. Sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. E em que épocas vivestes? Há 150 anos na Prússia. Então, ela estava 150 anos nesse sofrimento, né? E depois desse tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Não. A matéria se revolta sempre. Tu podes compreender a influência que ela exerce. Apesar da separação do corpo e do espírito, o orgulho vê tudo. Vos enlaça em correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho. Essa hidra de 100 cabeças sempre renascentes, que sabe modular seus assobios envenenados de tal sorte que são tomados por músicas celestes. O orgulho. Esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde que se curva nas pragas do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta para trás, dele nas trevas, na gena eterna, sim, eterna. O Espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque a sua situação é sempre penosa. Mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho, ele deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso. Porque seguramente, quando vivo, nem pouco depois da morte, não raciocinava assim. Ele compreende o mal, e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe verão em seguida. Vem uma nova pergunta. Deus é muito bom para não condenar as suas criaturas a penas eternas. Esperai em sua misericórdia. E ela responde: ela pode ter um fim? Disse-me, mas onde? Eu procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento, sempre, sempre, sempre. E como tu viestes até aqui? Um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. E desde quando vedes esse espírito? Não faz muito tempo. E desde quando vos dais conta das faltas que cometeis? E depois de uma longa reflexão, sim, tu tens razão. Foi então que eu ouvi.
Não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso Espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita? Ela responde: ó, como gostaria! Creio poder vou prometer, no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai-o o fundo do vosso arrependimento, e ele me ouvirá. Mas eu não posso, eu tenho medo. Então peçamos juntos. Ele nos ouvirá. E depois de uma prece: estás ainda aí? Sim, obrigado, não me esqueças. Vinde aqui e vos escrever todos os dias. Sim, sim, retornarei sempre. E o guia do médico falou o seguinte depois desse relato: não esqueçais jamais os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e sobretudo nas causas desse sofrimento, que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai os vossos corações, sejam humildes, amai-vos, ajudai-vos, e o vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, onde cada um de vós pode ir com abundância, fonte de água viva, que sacia a sede, nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidade eternas. Ide a ela, meus bem-amados, bebei nela com fé. Lançai-lhes as vossas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que eles podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor. Elas renascem sem cessar. Quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende-as em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos: ali estão os perigos, ali estão os escuros. Segue-nos para evitá-los. Imitai-nos, a nós que damos o exemplo. Espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Mereceis seu amor. Como a gente estava falando, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos mostra relatos, né, de diferentes situações ocorridas após a desencarnação. E a Lisbeth é um desses exemplos. E ela nos revela a luta que ela travava. 150 anos depois do desencarne dela, e ela estava lá no sofrimento. E por quê? Pelas imperfeições, pelo orgulho. E esse sentimento do orgulho, meus irmãos, ele é uma armadilha que muitas vezes é invisível, mas que ele acaba por nos afastar da humildade e principalmente da verdadeira paz. Mas como que a gente vai entender o que é o orgulho no nosso dia a dia, na prática do nosso dia a dia? Quando é que eu sou orgulhoso? O que eu faço que me torna uma pessoa que tem orgulho? Às vezes a gente não entende, não compreende, não vê, não observa, né? E para a gente poder dar um pouquinho de exemplos do orgulho na nossa vida, eu vou começar com algo que é bem corriqueiro, né? Porque o orgulho ele pode aparecer das formas mais sutis que a gente imagina. Por exemplo, nas nossas redes sociais.
Quantas vezes a gente posta coisas para ser aplaudido, para se aparecer, porque eu quero ser visto, eu quero que alguém me note. Eu estou esperando as curtidas, o engajamento. Mas o que verdadeiramente aquilo eu fiz algo de bom, né? Ou o que aquilo tem um valor real nas minhas ações íntimas? Será que realmente eu estou fazendo aquilo ou estou expondo aquilo porque é uma forma de demonstrar um trabalho que eu estou fazendo com caridade, ou eu só quero mostrar para os outros que eu estou ajudando, auxiliando, ou mesmo, né? Quando a gente tem dificuldade de admitir os nossos erros, e quantas vezes, né, pedir perdão. Por quê? Porque a gente, infelizmente, pelo orgulho, a gente se acha, eu não sou falha, né? Eu não erro, eu não vou pedir perdão, né? Eu não vou admitir o meu erro. A gente não vê que a gente é falho e que nós estamos no mundo de provas e expiações e que é normal sermos falhos, mas eu não sou. Eu não peço perdão. Quem errou foi ele que me fez mal. Quando nós julgamos alguém pela sua aparência, ou mesmo pela sua condição social, ou porque eu me acho mais inteligente que ele, ou porque ele não é espírita, ele não é da mesma religião que eu. Então, né, eu sou espírita. Então, né, será que realmente eu sou melhor? Ou isso, Deus, aos olhos de Deus, isso é bom? E ainda, quando nós confundimos o conhecimento com sabedoria. Nem sempre ter conhecimento é ser sábio. Conhecimento é bem diferente, né? E às vezes a gente pensa, eu tenho muito conhecimento, eu não preciso aprender nada com ninguém, o que fulano quer me falar as coisas, olha tudo que eu sei. Conhecer, ter conhecimento, não é ser sábio. E será que nós hoje aqui não nos identificamos com pelo menos uma dessas faces do orgulho? Ou no decorrer da nossa vida, talvez a gente já tenha mudado isso? Mas eu queria dizer assim que não é para nós nos culparmos. Como a gente falou, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para aprender, né? E qual é o primeiro passo para a gente vencer o orgulho? É eu reconhecer. Eu reconhecer que eu erro, eu reconhecer que eu sou orgulhosa em determinadas coisas da minha vida. Isso é o primeiro passo. Porque quando a gente reconhece, a gente já está vencendo. Porque aí eu vou entender. Porque se aquilo passa despercebido por mim e eu acho que eu estou sempre certa, eu vou seguir sendo orgulhosa. Mas quando eu reconheço, eu me envergonho disso, ou eu reflito pelo menos, é um grande passo. E o Espiritismo, ele nos dá recursos valiosos para nos auxiliar, né, ao vencer o orgulho. E alguns desses exemplos é como o autoconhecimento. Me observar. Observar meus pensamentos, observar minhas atitudes, refletir sobre o que eu penso ou sobre o que eu falo, né? Porque eu posso ter cometido um erro, mas quando eu reflito e faço aquela análise mental, eu penso, não deveria ter feito isso. É um autoconhecimento. É tu entender que numa próxima vez tu pode agir diferente, tu pode pensar diferente, tu pode ter outra atitude, receber aquilo de outra forma. A caridade moral, que é ter paciência com meu irmão, as pessoas ao meu redor,
ser indulgente, perdoar, gente, perdoar sempre, indiferente do que esse irmão tenha feito para nós. A prece e a vigilância. Então Deus, Ele sempre vai nos ouvir, Ele sempre vai nos auxiliar de alguma forma. Então, quando eu vi que eu tive uma má inclinação, que eu não cometi algo, né, fiz algo que era ruim, que eu agi com orgulho, ou dentre tantas outras coisas, né, que a gente comete, os erros, eleva o pensamento em prece, pegue para Deus. Toda vez que a gente vibra com o bem vem para nós, porque a gente vai ter auxílio do nosso guia, a gente vai ter auxílio dos espíritos bons que vão ficar ao nosso redor, e tudo isso vai ajudar que a nossa vida flua de uma forma mais tranquila. Que daqui a pouco eu vou agir de uma forma e aí vem aquele sentimento assim, não, acho que tu não deveria. Isso é ajuda do bem, dos nossos espíritos benfeitores que ficam ao nosso redor. Mas para quê? Se eu tiver sempre vigilância dos meus pensamentos, me manter em prece, me manter com pensamentos bons. E o maior exemplo que a gente pode ter sempre é Jesus, né? Porque ele foi o espírito mais puro que pisou aqui na Terra, né? Que viveu aqui. E vocês lembram de um dos maiores exemplos dele? Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus. E nós, muitas vezes, né? Será que nós faríamos isso? E disse assim, que quem quisesse ser o maior, deveria ser aquele que serve. Veja que a grandeza, ela está na humildade. E justamente isso que a Lisbeth aprendeu com a experiência no mundo espiritual, né? Ela nos contou ali que depois da desencarnação, ela percebeu que suas vitórias não estavam nas aparências, não estavam nas conquistas aqui da Terra, mas sim nos esforços de vencer as nossas próprias imperfeições. E o orgulho, quando ele cai, ele dá lugar à humildade, que ilumina e aproxima o espírito a Deus. E nós também estamos nesse caminho, né? Cada vez que a gente dá um passo em direção à humildade, nós estamos nos libertando de um peso, né? Nos aproximando da verdadeira felicidade. E Jesus, ele nos ensinou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa mansidão, ela é o fruto da humildade que a gente precisa cultivar. Hoje, eu gostaria que cada um de vocês, de nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, nós saíssemos com um propósito, o de vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, e nem que sejam pequenos gestos, mas pequenos gestos de humildade no nosso dia a dia. A mensagenzinha que vocês receberam na entrada diz assim: vencemos o orgulho quando aprendemos a servir sem esperar o reconhecimento e amar sem esperar o retorno. Ou seja, sermos humildes. E para finalizar, vamos pedir ao Pai, ao nosso Deus, né, que Ele nos ajude a reconhecer as nossas imperfeições e que também Ele nos dê coragem para superar elas, em especial o orgulho, para que possamos caminhar a cada dia mais próximos da luz de Deus e que todos nós
vigiamos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e buscamos a cada dia sermos mais humildes. Que assim seja.